frequente mesmo na vida de todo mundo, né? A gente já falou algumas vezes aqui que existem vários tipos de dor de cabeça. Perfeito. E hoje a gente vai tentar entender quais são eles. Isso, dor de cabeça, o mais importante é a informação. Então, seu programa, né, com a sua audiência, trazendo informação, porque as pessoas sentem dor de cabeça, 15% das mulheres têm enxaqueca, é familiar, então a mãe tem a avó, e elas não tratam bem, elas tomam remédio de forma anárquica, é a principal a falta de trabalho, o principal motivo de procurar pronto-socorro, e as pessoas ainda não entendem essa doença. Mulheres têm mais enxaqueca que homens? Muito mais, é uma incidência bem maior, é quase 2 para 3, então uns 10% mais ou menos homem, 15% das mulheres. Isso então, pode estar ligado a hormônios? Hormônio feminino, tanto que no período da menopausa costuma melhorar um pouquinho as crises da enxaqueca. Então... E já deve existir trabalhos em relação a essa função, a essa parte hormonal, esse equilíbrio hormonal, para tratar dor de cabeça ou não? Existe sim. Existe? Tanto que tem mulheres que começam o uso do anticoncepcional e melhoram a dor de cabeça. Então, realmente, a enxaqueca é uma doença multidisciplinar. Então, tem mulheres que têm tão sério no período pré-menstrual que, às vezes, conversando com o ginecologista, ele usa algumas medicações para até suspender e melhora. Já tem mulheres que começam o anticoncepcional e pior. Então, assim, é uma doença que ela é multifatorial. Cada caso é um caso. A gente tem aqui um quadro com os tipos de dor de cabeça. Vamos entender um pouco sobre elas. Perfeito. Esse primeiro mostra a sinusite. Isso, perfeito. O que acontece? Existem vários tipos de dores na face, por vários motivos. Tanto que não é incomum a pessoa começa uma dor de cabeça, procura oftalmo, procura otorrino. Então, a dor em peso na face, principalmente nessas regiões do seio frontal, do seio maxilar, pode ser uma sinusite. Então, não é caracterizado como uma cefaleia, mas uma dor em face que pode estar relacionado com a sinusite. Bom, esse dói aqui entre as sobrancelhas é dor de cabeça. Perfeito, né? Perfeito, isso. Por isso que eu gostei muito dessa ilustração, porque assim, você tem uma grande classificação que é a cefaleia. A cefaleia é uma classificação que qualquer coisa que dói a cabeça, você pode dizer que é cefaleia. Mas tem os subtipos, né, que são os tipos, que é a enxaqueca e a cefaleia tensional que mais se destacam. Então, quando a gente fala da sinusite, é justamente uma dor diferente. Não é a clássica enxaqueca, não é uma dor na cabeça. A maioria das vezes o paciente fala assim, eu tenho uma dor na face, né? Porque às vezes a gente gosta de dizer de forma que a face é essa região daqui e a cabeça, que aí classificaria mesmo como a cefaleia. Que aí ela pode ser da forma tensional, as duas mais importantes, é a enxaqueca. A enxaqueca, o que é classe? É uma dor pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, a pessoa gosta de ficar no quarto escuro, desliga a luz, dorme um pouquinho, isso melhora. Ela está relacionada com maior incidência em mulheres, período menstrual influencia muito, o estresse influencia muito. Essa é a clássica enxaqueca, que aí você preenche esses critérios e fecha. A cefaleia tensional é um pouquinho diferente, é uma dor em peso, ela dura mais horas do que a enxaqueca, a luz e o barulho não incomodam tanto. Ela dura mais do que a enxaqueca? É. E olha que enxaqueca, pelo menos eu, quando tenho uma crise de enxaqueca, demora 2 dias para passar, né? Eu tomo um remédio, claro, Perfeito. Aquele abortivo que eu já aprendi, isso. mas a gente fica aqui com aquela lembrança da enxaqueca por pelo menos 2 dias. É isso mesmo. A tensional dura mais. Dura mais. A grande diferença é que a enxaqueca, eu também tenho, né? É aquilo que vem de vez, dá aquele incômodo, depois ela vai embora e você fica com aquela sensação um pouco estranha na cabeça depois, né? Que vai de 6, 24 horas até 48. A tensional é uma dor que o paciente refere como uma dor chata, uma dor que fica o tempo inteiro, ela fica incomodando, ela tem a característica maior de aperto. Por isso que a tensional chama muita atenção. Muito paciente confunde com pressão alta, que fala, quando eu tenho uma pressão alta, dói um pouquinho atrás da cabeça. Mas são características diferentes. E o terceiro tipo, que não está aqui, do tipo de enxaqueca, é a induzida por uso crônico da medicação. Que o Brasil se destaca muito, porque o brasileiro, eu brinco que o brasileiro ama remédio e cirurgia, né? Verdade. Tudo que diz que tem tal remédio, ele está tomando, né? E todo mundo fala, até aquela frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco, Com né? certeza. É um tal de um receitar para o outro, não é? E a enxaqueca, qual é o grande detalhe da enxaqueca? Tem uma história familiar. Então, a menina já tem uma mãe que tem, uma irmã que tem, uma tia que tem, aí a mãe fala, comigo é desse jeito. E ela, como na época da mãe dela, provavelmente não tinha tanta medicação abortiva e profilática que tem hoje, ela continua aquele mesmo uso, que eu digo que é o seguinte uso, o que apareceu na frente eles vão tomando. O paciente refere assim, né? O que aparece na frente eu tomo, é como se fosse água, né? E isso, ele acha que não vai fazer mal, mas isso acaba induzindo uma dor crônica induzida pelo remédio, que é chato de tratar. O neurologista, de um modo geral, o que é que ele faz? Ele tem que tirar o remédio, o paciente piora na fase inicial, porque ele criou uma dependência daquele remédio, e ele começa fazendo as medicações do uso profilático e as medicações abortivas também associadas. Então, o
pior cenário que a gente tem é quando a pessoa começa a tomar medicação, mesmo sendo uma dor de cabeça primária, não sendo algo mais grave, que é o que eu li, do tumor, aneurisma, ela não vai correr risco de vida, mas vai piorar muito a qualidade de vida dela. Que é essa enxaqueca medicamentosa. Isso, a cefaleia crônica, né? Induzida por uso de medicação. Perfeito. Vamos lá. Aqui, então, a gente vai ficar basicamente nessas duas. Perfeito. Tensão e enxaqueca. Perfeito. Essa tensão tem a ver com a nossa emoção ou é uma tensão que, de repente, pode ser provocada por um estímulo externo, como pegar um peso, um torcicolo? Perfeito. Tanto a enxaqueca quanto a tensional, elas se parecem muito com os fatores ambientais. Eu digo que sempre quando a gente tem qualquer doença, ela tem dois fatores. A enxaqueca e a cefaleia tensional são doenças, né, que o médico diagnostica. Quais são os fatores ambientais? O estresse, o sono, então o paciente não dormiu, a parte hormonal. O que é que difere a enxaqueca da cefaleia tensional? Essa característica do tipo da dor, mas os fatores indutores do estresse tudo são muito parecidos. Então, por isso que às vezes o paciente, ele confunde, né? Tanto que o termo cefaleia e enxaqueca, se você for perguntar para a maioria das pessoas, ela acha que é sinônimo. Tá. Mas não é. A enxaqueca é uma doença diagnosticada, a cefaleia é tudo que refere dor de cabeça. Agora, se a enxaqueca é uma doença diagnosticada, tem um tratamento já eficiente para ela? Tem um tratamento. Isso que é muito importante. Para você ter ideia, a gente está falando da principal causa que a pessoa procura o pronto-socorro. É a dor de cabeça. Principal causa de faltar ao trabalho. E por incrível que pareça, uma doença tão comum, pouca gente sabe que existe medicação profilática. Às vezes tem paciente que a dor incomoda tanto e piora tanto a qualidade de vida, tendo mais de 2 crises por semana, 1 a 2 crises, você já está indicado a fazer o tratamento profilático, que é um remédio que ele vai procurar o neurologista, ele vai dar o remédio diariamente para evitar que essa dor aconteça. Então, a medicação profilática, a gente já conversou uma vez também disso, a gente sabe que cada paciente pode ter efeito colateral, reação, então tem que ser mesmo para o neurologista, vai analisar, mas ela é que evita a dor ter. A outra, que é o remédio abortivo, o remédio que está com dor, que todo mundo conhece, né, de pirona, paracetamol e outras classes de medicação, elas são usadas para tirar dor no momento. Você sabe que eu, por exemplo, com enxaqueca, não adianta nada disso que você falou. Esses remédios, assim, que todo mundo conhece, só pioram minha enxaqueca. Perfeito. Porque até parece que prejudica a parte do estômago, fígado, né? E é ruim. Então tem que ser um remédio específico para enxaqueca. Específico para enxaqueca. Eu mesmo uso muito pouco remédio, mas o meu é muito característico pelo sono. Então, quando eu tenho cirurgia, tem alguma coisa que perdeu a noite, eu sei. Vem aquela dor apontando, eu sei que eu tenho que dormir, restaurar, para daí a dor embora. Isso que o Dr. Júlio Pereira está falando é muito interessante, porque a enxaqueca ela precisa ser investigada. E é por isso que eu sempre falo dos aplicativos, né? O aplicativo Dor de Cabeça, por exemplo, que me ajudou muito a entender como é que acontecia a minha enxaqueca. No meu caso, é sair da rotina. Não é uma coisa ou outra. É dormir muito ou dormir pouco, ou tomei sol na cabeça, ou deixei de almoçar. Aí vem a enxaqueca. E aí ela fica pesada. Perfeito. Né? E eu costumo dizer para o paciente, eu falo assim, o papel do neurologista que acompanha muito isso e da gente neurocirurgião é diagnosticar. Então, quem é que eu pego? É paciente que às vezes tem uma enxaqueca porque é tão prevalente e de repente a dor muda a característica que a gente chama sinal de alerta e tem um tumor. Então, nada impede que uma pessoa que tem uma enxaqueca, mudou a dor, tem que fazer exame de imagem. Teve uma dor associada a uma fraqueza, tem que fazer exame de imagem. Então, para mim, neurocirurgião, o que eu lido muito é esse paciente que tem a dor de cabeça secundária. Uma mulher pode ter enxaqueca, mas rompeu um aneurisma, então a dor mudou, uma dor mais forte. Então, essa orientação é muito importante, porque dor de cabeça sim é comum, enxaqueca sim é comum, mas tem sinais de alerta que pode ser outra doença gravíssima, que se o paciente não procurar, ele corre risco de vida. E o que eu lido no meu dia a dia no consultório é isso, o paciente, eu achava que era a dor que eu já tinha, aí ela foi aumentando, eu achei que foi sono, achei que foi outra coisa, e quando você vê, tem o diagnóstico de um tumor que poderia ser dado antes, se ela se atentasse para esse sinal de alerta. Puxa, mas aí é complicado, né? Porque a gente às vezes acha realmente que é uma coisa boba e pensa, como é que eu vou no pronto-socorro porque eu tô com dor de cabeça? E tem que ir, então? Tem que ir. O principal é descobrir o sinal de alerta. Então, o mais clássico que eu digo, para quem tem dor de enxaqueca, é uma dor diferente. Então, se você está acostumado com sua dor, você sabe, ela pode vir mais forte, mais fraca, mas ela tem as características. Se ela está diferente, procura o pronto-socorro. Se ela tem associado a uma fraqueza, alguma coisa, procura o pronto-socorro. Então, qualquer desses sinais de alerta
deve procurar o pronto-socorro. Perfeito. Vou fazer o seguinte, eu sei que você aí em casa deve ter várias dúvidas, deve estar querendo entender mais sobre a sua dor, né? Então manda pra gente a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40, que eu volto com o Dr. Júlio Pereira para ele responder a essas dúvidas, tá? Então pode perguntar mesmo. Doutor, me dá 2 minutinhos e eu volto aqui já já. Porque a gente está aqui pensando em você, né? Querendo te ajudar. E eu, por exemplo, amo esses assuntos, porque a gente tem esses sintomas e às vezes a gente é displicente com o sinal do corpo e a gente não pode ser. Saúde é nosso maior patrimônio, sem saúde a vida não tem sentido. Então vamos cuidar dela. Amém. Vamos voltar aqui com o Dr. Júlio, que já está sentadinho. Isso é um cérebro. Isso mesmo. É porque eu gosto de mostrar, porque muita paciente fica perguntando assim, por que dói? O que é que dói? Porque você imagina, se tivesse um tumor, você entende por que dói, né? Uhum. Mas como alguém tem uma dor de cabeça e tem uma enxaqueca, que tem aquela sensação do vaso pulsando, né? Eles ficam muito preocupados com aneurisma, né? Ah, isso não é... Eu falo, não. A gente acredita, a principal etiologia ou fisiopatologia da enxaqueca é justamente isso. A sensibilidade que nossos vasos têm, a pessoa endogenamente tem alguma coisa que esses fatores ambientais predispõe e ela começa a ter essa sensação pulsátil da dor. Então, a característica da dor, até a intensidade, não significa que é um tumor, que é uma coisa mais grave. Porque às vezes o paciente fica preocupado e fala assim, Júlia, eu tenho essa enxaqueca, mas ela é muito forte e já tem há anos. O fato dela ser forte faz com que ela seja uma coisa mais grave? Não. Mas o mais importante é isso, se muda a característica e aqueles outros comemorativos. E por que dói? A maior teoria que a gente tem, porque o cérebro mesmo, ele não tem receptor para dor. Tá. Tanto que a gente faz cirurgia em paciente acordado. Então, né? Onde é que dói? O que dói é justamente o vaso que tem sensibilidade e as meninges. Isso é curioso, porque o paciente fica às vezes preocupado e fala, o cérebro não tem receptor para dor. O que dói é o vaso e as meninges. Interessante. Bom, a gente tem várias perguntas aqui e eu já vou começar com elas. Obrigada a você que já mandou a sua pergunta. Se você não mandou, porque, eu não sei o WhatsApp do programa, é o 11 9 50 45 18 40, tá? Primeira pergunta vem lá do Rio Grande do Sul. Ela diz, oi, Cláudia, do Rio Grande do Sul. Tenho muitas tonturas que vêm do nada. Pode ser enxaqueca? Excelente pergunta. A enxaqueca ela tem uma relação muito grande com a tontura. Tanto que tem alguns cefaleatos especialistas que dizem que quem tem enxaqueca tem alguma alteração labiríntica. Então, sabe aquela enxaqueca que às vezes a gente tem crise e no outro dia fica com aquela sensação meio da cabeça vazia? Isso é a tontura. Então, de um modo geral, o paciente que tem enxaqueca, ele tem tontura associada. Além disso, é comum quem tem enxaqueca ter outros transtornos associados. Tem gente que é mais ansiosa, então no pico do estresse, da ansiedade, a ansiedade está associada à tontura. Então a resposta dela é sim, pode ser sim uma associação. Agora tem que procurar o médico para ele analisar e diagnosticar. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Amo o seu programa. Obrigada. Cláudia, sinto fortes dores de cabeça, muitas tonturas e zumbido no ouvido. O que pode ser? Isso. É isso que eu estava falando. A enxaqueca é uma doença, como a gente falou, que ela tem essa relação com o vaso, né? E tem uma associação muito grande da parte labiríntica com quem tem enxaqueca. Então, essa associação entre enxaqueca e alterações, tanto tontura como vertigem, elas são doenças que elas vêm junto. Então, é importante ela entender, procurar um especialista, porque às vezes tem medicação que consegue ajudar as duas doenças. E aí, no caso, porque a gente está falando de labirintite que tem a ver com o otorrino e de enxaqueca que tem a ver com o neurologista. Qual o especialista que ela procura? Primeiro, neurologista. Neurologista. Ok. Próxima pergunta. Oi, Cláudia, que programa especial, obrigada. Sou diabético, tenho muita dor de cabeça, que sinto as veias da cabeça pulsarem. O que pode ser feito para amenizar ou curar? Isso. A primeira coisa é o médico neurologista, o médico da família, ou clínico geral, mas o neurologista é o maior especialista nisso, que vai dar o diagnóstico. Então, dor de cabeça é uma classificação que você diz um sintoma. Tem eu não sei o que se trata. Tem uma relação com diabetes? Pode sim ter, mas geralmente é enxaqueca. Tá. Então, assim, ele vai ter que o médico avaliar, ver se é mesmo enxaqueca e aí vai dar o remédio profilático. Não adianta nada ele começar a tomar remédio sem dar o diagnóstico preciso. Tá, já é. A Cláudia de Volta Redonda, ela diz, gostaria de saber se enxaqueca causa aneurisma. Não. O que acontece é o seguinte, quem tem enxaqueca pode ter aneurisma, como qualquer outra pessoa. Então, a incidência não aumenta, não é um fator de risco. Você tem enxaqueca e tem aneurisma. Mas, obviamente, quem tem enxaqueca faz mais exames de imagem e encontra mais. Então, no meu consultório de neurocirurgião, é muito comum, eu até brinco que aquele paciente fica com dúvida que você está falando, né? Fala, não, doutor, então você está dizendo que eu tenho aneurisma,
e eu tenho enxaqueca, são duas doenças separadas. Sim, a enxaqueca é uma doença, o aneurisma, quando rompe, dá uma dor completamente diferente. Então, às vezes, você tem achado que a gente diz incidental de um aneurisma no paciente que tem o diagnóstico de enxaqueca. Por que a pessoa tem um aneurisma? Nasceu, é uma tendência genética. Então, nas bifurcações dos vasos do cérebro, a pressão alta é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, mas o principal é a história familiar. Então, nessa bifurcação do vaso, o sangue batendo, a pessoa com a tendência genética forma uma pequena bolinha, que é uma bolinha mais frágil, e quando rompe, é uma das doenças mais graves que a gente conhece na medicina. 50% de mortalidade ou morbidade grave. É aquele caso de alguém jovem, 40, 50 anos, assim, ela era saudável, de repente teve uma dor de cabeça e caiu. A gente tem aqui, inclusive hoje, um artesão muito querido, que é o Luiz Moreira, que teve um aneurisma, ele está lá na salinha esperando, daqui a pouco ele vai fazer a pintura, e ele teve um aneurisma e perdeu a visão. E foi do nada mesmo, de repente. Ele está devagarinho, recuperando um pouco de vulto, mas vamos ver o que vai acontecer. O aneurisma, o mais importante é o diagnóstico. Então, quem tem história de 2 familiares de primeiro grau que tem aneurisma tem que fazer uma triagem. Porque quando você trata o aneurisma não roto, você tem uma morbidade de menos de 2%. Se ele rompe, a chance de ter uma sequela, como você citou, e outros, é muito alta. Ok, próxima pergunta. Gostaria de saber se existe algum chá indicado para quem tem enxaqueca. É a Maria Fabiana de Jaboatão, Sergipe. Isso. O mais importante é dar o diagnóstico para dar o tratamento preciso. Essa pergunta dela não é incomum. Às vezes o paciente chega no consultório, eu tomo isso melhor, eu até costumo brincar. A enxaqueca tem muita coisa de padrão de vida. Então eu não brigo com o paciente que toma um chá e se sente melhor, entendeu? Mas o que a gente tem de evidência na medicina é justamente essas medicações profiláticas. Perfeito. Próxima. Tem uma dor de cabeça há mais de uma semana. Começa na nuca, passa para cima e fica na testa. Parece que o coração está na cabeça. Meu nome é Rubem Belfort. Nossa, tem um oftalmologista maravilhoso que estou com saudade dele, que chama Rubem Belfort. Ele está perguntando o que pode ser. Isso. O mais importante, se é uma dor nova que ele está referindo que tem uma semana, é procurar o especialista. O médico vai fazer essa avaliação. Dentro desse contexto dessa avaliação, ele vai pedir os exames de imagem. Se é uma dor nova, às vezes tem que fazer exame de imagem. Tá, importante, né? E começando embaixo, significa necessariamente que é tensional? Não, mas é mais comum se a cefaleia é tensional. Tá, joia. E que pode durar bastante. Que pode durar mais dias. Próxima, dor de cabeça que provoca vômitos. O que pode ser? É o Paulo de São Mateus. A enxaqueca, o clássico, né? Cefaleia, fotofobia, fonofobia, enjoo e náuseas. Mas, lembrando, é dentro de um contexto de uma doença que é crônica, vai e volta. Se isso é uma coisa nova, tem que procurar o pronto-socorro. Meningite, tumor, tudo isso pode dar vômito também. Tá. Amei essa pergunta agora, é da Jéssica, ela é de Miracatu. Ela diz assim, tenho enxaqueca quando choro muito. Bebês, quando choram muito, também podem ter enxaqueca? Isso. A enxaqueca, que é uma coisa comum, geralmente ela chega na adolescência, mas assim, nas crianças tem relato até de crianças de meses, você inferir que ela tem, mas é difícil porque você não tem informação, não vai saber, né? É o que é que ela está sentindo. Mas então imagina aquele bebezinho chorando porque estava com cólica, chora, de repente está com dor de cabeça e continua chorando, né? Criança é uma coisinha diferente, tanto que criança é muito vasovagal, às vezes ela chora e chega a desmaiar, né? Porque tem aquela reação de dor que é mais exacerbada. Bom, gente, eu acho que o recado mais importante é assim, atenção à dor de cabeça. Tem algum sinal diferente, procura um pronto-socorro, né? Se está acontecendo com frequência, você quer tratar a sua dor de cabeça, é com o neurologista. Perfeito. E vamos falar dos aplicativos? Vamos, Hoje em dia a gente ampliou muito, né? Da vez que a gente fez, tinha basicamente o nosso. Hoje, se você coloca dor de cabeça, ou na Apple Store, ou na Google, no Android, né? Você vai encontrar uma série e a maioria está muito bom. Então, assim, a gente falou do meu várias vezes, mas assim, hoje já tem uns muito melhores. E é importante monitorar essa dor de cabeça. Monitorar, cada um do seu jeito. Paciente no consultório eu imprimo, sabe? Para ele anotar. A gente gosta de anotar. Se você não gosta de aplicativo, anote, mas tenha, porque aquilo vai ter informação para você conhecer melhor sua dor de cabeça. E você geralmente consegue, como você disse, você já conhece, né? É fome, é não dormir, então você sabe o tratamento, né? Você vai descansar, você sabe que seu corpo deu aviso. Então a enxaqueca ou a dor de cabeça tensional, o paciente tem que entender. Ok. Olha, o doutor Júlio Pereira, ele está no YouTube, tem um canal lá que chama Neurocirurgia BR. Entre em contato também através do telefone 11 4200 2300 para bater um papo, marcar uma consulta. E 11 99 503 8839. Muito obrigada. Tem uma pergunta minha aqui, pessoal. Torcicolo pode dar dor de cabeça? Pode dar dor de cabeça. O que é que acontece? Toda a nossa musculatura, tanto que hérnia cervical, às vezes o paciente refere
refere como uma dor de cabeça. Então, se você está com a dor, que é uma dor nova, pode ter que fazer uma avaliação para ver se tem alguma coisa na coluna cervical, se está dando isso, ou a própria tensão. Porque quando a gente está tenso, aumenta a incidência. Mas tem que fazer uma avaliação, exames mais minuciosos? Se for uma coisa que está incomodando com recidiva, com certeza. Não, mas geralmente é uma coisa posicional. Eu comecei com torcicolo na segunda-feira e aí tá essa dorzinha aqui, chatinha. Mas às vezes é uma coisa posicional do dia a dia, a academia pegou mais pesado, foi isso mesmo, vamos ver, vamos torcer para passar. Doutor, fica com Deus. Muito obrigada, tá vendo? Peguei minha consulta também, você acha que é só você que manda a sua pergunta? Tamo juntos, somos iguais. Aliás...